Muito boa noite, bem-vindos ao Ideais Cast, diretamente do nosso Hub. E hoje nós estamos com duas beldades, duas pessoas que são muito atuantes nas redes sociais. Eu estou aqui hoje com Vanessa Evans e Bruna Parente, olha, uma nutricionista e uma advogada. E nós vamos saber mais sobre suas histórias de vida, suas dificuldades, suas áreas de atuação. Vanessa, muito boa noite. Boa noite, gostaria primeiramente de agradecer o convite, é uma honra poder estar aqui hoje ao lado da Bruna, conhecendo ela agora pessoalmente, porque eu já acompanhava nas redes sociais e novamente aqui com você e toda a sua equipe, que já somos parceiros de grandes projetos. É isso aí, muito boa noite, obrigado, viu? É um prazer estar recebendo você aqui e você também, doutora Bruna. Boa noite a todos, né, que estamos assistindo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Eu me sinto assim em casa, né, com a Ideais. Nós também somos parceiros de grandes projetos, já fizemos e seguimos, né, ainda. E para mim é uma alegria esse convite, né, poder falar aqui sobre vida, carreira e sei lá mais o que for ser perguntado aí, né, com essa pessoa aqui muito legal, que eu já fiquei sabendo sobre os projetos dela, sobre o que ela faz, e eu acho que ela é uma mulher muito inspiradora, né, acho que vai ser bem legal. Você sabe, Bruna, que a Vanessa, ela celebrou agora 2 anos de clínica. E em celebração aos 2 anos de clínica, ela resolveu celebrar isso com muita gente. Uma festa assim com quantas pessoas, Vanessa? Ela realizou uma corrida, gente. Ela fez o super treino. E a gente quer que você fale mais sobre isso. Agora em abril, completamos 2 anos de clínica. No ano passado, com 1 ano de clínica, realizei um café da tarde para as minhas pacientes. E foi um momento muito especial. E para os 2 anos, eu pensei em algo que motivasse. Eu queria reunir todo mundo, mas também queria promover saúde, o esporte, a atividade física. Então a gente celebrou com um super treino, foi na margem esquerda, total foram em média de 500 a 600 pessoas. No início a gente queria 5 da matina, né? 5 horas da manhã, por conta do horário, a gente pensou que seria mais tranquilo e tudo, mas graças a Deus muitas pessoas gostaram da ideia. Também conseguimos reunir algumas assessorias de Sobral, então foi realmente um movimento para poder promover o esporte. Tinha a galera do Super Treino que fez a inscrição, tinha algumas assessorias presentes, como a Sprint, a MK, a MB, a Alcance. Então foi um momento assim maravilhoso e vocês estiveram aqui com a gente, fazendo parte de toda a cobertura, tanto no dia como também nos vídeos, né, na divulgação. Foi um prazer. Eu costumo perguntar quando a gente começa o episódio, é assim, sabe? Quem é a Vanessa? Parece pergunta de psicólogo. Ai, meu Deus do céu. Daqui eu vou perguntar assim, ó, quem é Bruna? Vanessa, quem é Vanessa e por que você escolheu nutrição? Eu sempre gostei muito da área da saúde, sempre senti que tinha algo muito especial. Mas, na verdade, antes de escolher a minha profissão, eu sempre pedi muito a Deus discernimento, que fosse uma profissão que eu amasse e que eu fosse muito feliz no meu trabalho todos os dias. Então, eu pensei bem. E a nutrição é algo que já fazia parte da minha rotina. Minha mãe sempre me ajudou em relação à alimentação, sempre me aconselhou. Então já foi um fator aí cultural, familiar. Exatamente. Né? Os meus pais sempre tiveram muito esse cuidado com a alimentação, com a atividade física. Os meus tios, eles praticam esporte, são educadores físicos, então vem toda uma história. Então foi algo muito natural quando eu escolhi a nutrição e poder cuidar das pessoas, poder ajudar, fazer com que elas tenham um estilo de vida mais saudável, que elas se alimentem bem e que seja algo prazeroso, não é algo difícil, porque é muito fácil eu simplesmente entregar um cardápio, um protocolo alimentar. Mas eu quero que a pessoa goste, que faça parte da rotina dela, que ela tenha prazer em se alimentar bem, que seja um estilo de vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes que eu crio eles para o mundo, porque eu gosto que eles aprendam o que faz bem para eles, a necessidade individual de cada um e que faça parte da rotina, né?
Você atendeu mais de 3.000 pacientes nesse meu tempo de operação de clínica, né? Teve alguma história que te tocou, que te emocionou, que você possa compartilhar? Sim, tenho muitas histórias, inclusive hoje, né? Tem de uma paciente, quando ela falou que mudou a autoestima dela, a segurança dela, a saúde, quando ela recebeu os exames laboratoriais dela e percebeu que com a mudança de hábitos simples, ela conseguiu ter de volta a autoestima, experimentar aquele vestido que estava anos guardado no guarda-roupa e se sentir bem. É uma história realmente que me toca, quando eu consigo transformar a vida dos meus pacientes. E me toca ainda mais quando eu consigo transformar a vida dos meus familiares, da minha mãe, da minha avó, que já com 70 anos conseguiu emagrecer 12 quilos e hoje ela já tem um estilo de vida mais saudável. Então, as histórias dos meus pacientes, as histórias da minha família, da minha mãe, da minha avó, me toca bastante e faz com que cada dia eu queira evoluir ainda mais, eu queira estudar ainda mais, fazer mais uma especialização para mim poder realmente levar conhecimento e levar o meu profissionalismo, né, como profissional para poder ajudar. Olha que bacana. Você já percebeu que a Vanessa ela é muito profunda, ela é muito intensa. E aí, nós temos também uma pessoa muito profunda e intensa aqui, que é a Bruna Parente. Você falou aqui sobre treino, sobre saúde, né? Você sabe que eu vejo sempre o esposo da Bruna caminhando lá no Boa Vizinhança. Ele sempre caminha por lá. Ele já me relatou que ele sai ali do Derby e vai no Boa Vizinhança a pé, caminhando. Então, assim, ele corre, ele voltou para as corridas, ele sempre correu, porque eu incentivei, porque eu também sou corredora, né? E ele tá, mesmo eu parada, porque eu tô agora focando na musculação para fortalecer, ele continua dando as corridinhas dele, eu dou uns empurrão dele 5 horas da manhã, vai. Mais próximo aqui no microfone. Mas, quem é Bruna Parente? Bom, depende, né? Qual é a Bruna que você está querendo saber? É a Bruna advogada, é a mãe, aqui, né? É a esposa, é a Bruna amiga, a Bruna mãe, a Bruna filha, a Bruna que está na rede social, qual das Brunas, das imensas vozes que eu concilio dentro de mim, que você quer saber? Como é que a Bruna consegue dar conta de tantas Brunas, pelo amor de Deus? Na verdade, nós mulheres, eu considero que nós somos muitas em uma só. Né? Eu, por exemplo, me considero essa pessoa. Ao longo do tempo, com a maturidade, né, eu vim tentando conciliar essas inúmeras vozes, essas inúmeras Brunas dentro de uma mesma pessoa que exerce diversas responsabilidades, que exerce diversos mistérios durante 24 horas do dia, né? E no início foi um pouco difícil, porque eu precisei, depois da maternidade, eu precisei me reconhecer quem era aquela nova pessoa que estava nascendo, não só como mãe, né? Mas também com um novo corpo, com novas responsabilidades, com novos projetos. Então, foi aí que eu fui conciliando diversas vozes. Eu tinha parado alguns projetos e eu recomecei esses projetos, mas de uma outra forma, né? Eu já trabalhava com rede social e eu comecei a remodelar tudo aquilo que eu transmitia para as pessoas, né? Mas eu confesso que eu não sou uma Bruna só, e dentro de mim existem várias de mim, né? Existe inclusive uma fofa, né? Existe uma onça, imagina uma onça de lacinho rosa. Existe aquela onça que chega para beber água. Então são muitas Brunas, né? Eu costumo falar que a Bruna é muito corajosa, sabe? Porque a Bruna é advogada familiarista, né? Sim. E sem dúvida os casos que você se envolve, que você cuida, né? Sim. São muito complexos, delicados, né? Na verdade, eu sou advogada há 16 anos,
né? Mas nem todos os 16 anos foram exercendo com especialidade a advocacia familiarista. Eu iniciei primeiro no previdenciário com o trabalhista, né? E eu costumo dizer que a advocacia familiarista, ela me escolheu. Eu não escolhi a advocacia familiarista, porque normalmente o advogado é assim, ele sai da faculdade, ele diz, eu quero ir para a área tal, porque a área tal dá mais dinheiro. Eu quero ir... Não, a advocacia familiarista me escolheu e cada dia mais isso faz muito mais sentido na minha vida. E eu enxergo isso de uma forma também muito palpável. Primeiro de tudo porque eu sou filha de pais separados. Sou filha de pais separados, de pais conflituosos e que não se falam, até hoje. São mais de, 30 anos de divórcio, né? E eles ainda não se falam. E eu sempre fiquei no meio, eu sou a mais velha do primeiro casamento, né? E única mulher. E então, sempre fui eu, a Bruna, filha, a Bruna, a irmã mais velha, a filha mais velha, a única mulher, a que criou praticamente os filhos, os irmãos, né? Eu tive que praticamente criar os meus irmãos por alguns acontecimentos da nossa vida. E eu também tive que me criar. Eu também talvez seja por isso esse meu instinto de proteção, de visão de família e de compreensão também dos conflitos familiares, né? Eu consigo compreender com muita claridade, assim como a luz, o que costuma acontecer nessa ambiência conflituosa. Bruno, atualmente você ocupa espaços importantes, né, dentro da OAB, né, como Sobral e também no Conselho Federal, correto? Sim. E como é que representar tantas famílias assim, sabe? E representar também profissionais, né, em discussões que impactam assim a nossa sociedade? Bom, é muito, como é que eu posso falar? É muita responsabilidade para mim, né? Mas ao mesmo tempo é muito honroso e significativo. Para quem não conhece, a OAB, né? Hoje eu estou conselheira dentro da OAB Sobral, né? Que chamamos de subseccional. Vai reforma, né, OAB? Na nossa sede está quase terminando já, vai estar ficando linda. E como conselheira, nós deliberamos pautas não só para a advocacia, mas também para a sociedade, né? E eu também estou como membro da Comissão de Família da OAB Federal, a nível federal em Brasília, né, da Comissão Especial. E lá também nós deliberamos outras pautas que estas já são a nível de Congresso Nacional, né, como a discussão do novo Código Civil, como a discussão da lei de alienação parental, se ela, estamos discutindo agora nesse momento, se ela é uma lei que vai continuar em vigência ou se ela não vai continuar em vigência, se ela beneficia mães mães em estado de vulnerabilidade, ou se de fato algumas mulheres se utilizam dessa legislação para prejudicar homens e vice-versa. Se os homens também não utilizam os pais não utilizam essa lei para prejudicar as mulheres, e esse desemboque da alienação parental, ela embarca diretamente no direito de guarda, né? Então é uma lei muito especial, é uma lei que ainda está em discussão. Lá na Federal a gente trabalha essas pautas, né? A nível de Congresso, a nível de Câmara. A nossa responsabilidade é de levar os projetos, levar o que é representar efetivamente a voz da OAB, a nível de Brasil, né? São pouquíssimos membros do Brasil inteiro que compõem essa comissão, e por isso a nossa responsabilidade é imensa, gigantesca, né? De estar lá. E aqui em Sobral também,
de levar as demandas da advocacia. Eu sou mesmo uma das que levam muitas demandas, porque eu também advogo com perspectiva de gênero, e para quem não sabe o que é a perspectiva de gênero, é uma lente que a gente utiliza na nossa atuação da advocacia, olhando que a mulher, ela tem essa vulnerabilidade, ela é mais fragilizada, ela sofre mais violência, ela sofre não só a violência no campo doméstico, mas ela também sofre a violência institucional, ela sofre a violência política, e ela também sofre... Acontece perto aqui tudo isso, né? Acontece aqui... Tudo acontece em todas as ambiências, né? Em todas as ambiências, nós, mulheres, nos deparamos com essas questões, as violências políticas, as violências processuais, os homens que se utilizam de fotos de mães para desqualificá-las, de que dizem que sofreram algum tipo de infidelidade e desqualificam ela, tentam desqualificar como mães dentro do processo, enfim. E não é só isso, a OAB é um braço da sociedade. As pessoas não compreendem muito bem isso, né? E a minha história com a OAB ela é muito antiga. Eu disse até meu presidente, quando eu recebi esse convite para ser conselheira, eu digo, olha, a minha cota de colaboração com a AB, eu já dei a minha vida toda, já chega, porque eu também já fui presidente da Comissão da Mulher Advogada aqui, e nós fizemos muitos projetos esclarecedores, nos momentos de agosto lilás, nos momentos de câncer de mama, de conscientização e de defesa das próprias advogadas, quando tem as suas prerrogativas feridas dentro de audiência, fora da audiência, por colegas ou por juízes ou por promotores, por qualquer pessoa que seja dentro do judiciário, né? Que nós temos um código de ética que nos garante, nos assegura determinadas prerrogativas que devem e necessitam ser respeitadas. Então, são cargos muito importantes. Bruna, você tem medo de alguma coisa, não? De Deus, dos castigos dele. Apenas. Tenho medo apenas de que ele não me conduza e não me coloque nas posições que eu deveria estar. Eu tenho medo disso, de errar a mão. Tenho medo de que a falange de anjo a falange de anjos que eu conto, de repente não estejam comigo. Eu só tenho medo de Deus. Você vê que a Bruna, o que eu falei, é uma mulher muito corajosa. Quem segue a Bruna Parente nas redes sociais já viu o tipo de comunicação, de pautas que ela coloca lá. Então, ela realmente ela é uma mulher muito corajosa. Eu perguntei isso, Bruna, porque precisa ter muita coragem, sabe? Para esse tipo de exposição, para esse tipo de trabalho, né? Enfim. Eu sofro, inclusive, muitas ameaças. Não acredito demais. Que nenhuma cola. Né? Mas a gente também percebe que a Bruna é uma mulher muito religiosa, né? Mas que bom, Bruna, é muito bacana entender um pouquinho a sua história, os trabalhos que você desenvolve, sabe, não só aqui na nossa localidade, mas também ligado, né, ao Conselho Federal, né? Enfim. Mas além das clínicas, Vanessa, você também desenvolve alguns trabalhos nas igrejas, né? Você leva também informação para igrejas, para escola, para universidades, né? A gente viu que você recebeu o título de aluna de destaque do UNINTA. Sim. Como foi isso? Foi uma honra poder receber esse título, né? Foi uma prova de todos os meus anos de estudo, tanto na graduação como pós, de estudos, de trabalhos oferecidos, e é uma responsabilidade que eu preciso continuar estudando, continuar me especializando, cada dia mais madura, mais responsável, uma profissional mais qualificada. Fiquei muito feliz, foi uma honra poder receber, inclusive na minha clínica já tem até o certificado lá, para sempre me lembrar que eu recebi aquele certificado, foi por um motivo, mas pelo mesmo motivo eu tenho que continuar evoluindo, estudando, me especializando, porque é um papel muito importante que eu levo todos os dias. A maior parte do meu público são mulheres, então durante a consulta eu tento ter empatia, entender a dor, poder ouvir
acolher e poder ajudar com uma palavra. Por isso que eu também faço algumas palestras, algumas conversas, tanto em igrejas, universidades, em escolas, porque eu creio que muitas vezes a palavra, a orientação nutricional dita no momento certo, ajuda o paciente a prevenir uma doença, mudar os hábitos alimentares, ajudar em casa com os pais. Na escola é maravilhoso, quando eu vou ministrar, faço uma roda de conversas, sempre falo sobre mitos e verdades, pergunto como é em casa a alimentação, o que eles gostam. Então, assim, é uma honra poder exercer o meu propósito. Vanessa, quando as pessoas procuram você na clínica, Sim. A maioria do seu público é conduzido por... São mulheres, né? Sim, cerca de 80%. 80%, né? O que elas mais indagam? Vanessa, me salva, me ajuda. O que elas mais relatam? Qual é a principal dor das suas clientes? Emagrecimento, a perca de peso, a alta cobrança com as redes sociais. Acaba que muitas pessoas vê o palco, mas não vê os bastidores. E muitas vezes o que é apresentado ali não é a realidade. Então eu sempre tento mostrar para elas que cada pessoa é individual, cada pessoa tem o seu percurso, tem a sua história, e tirar essa questão da comparação, né? Sempre ajudar. E de uma forma mais individual, em relação à alimentação, realmente o que é que ela precisa, de uma forma mais específica e humana. E os homens, quando os homens procuram você? Performance. Muitos atletas de corrida, viu? Meio maratonistas, graças a Deus, aqui em Sobral está crescendo muito, viu? É verdade. Tem sido um hábito muito comum aqui em Sobral mesmo. É porque o esporte cura, né? Desculpa te interromper, mas o esporte salva de muitas coisas. Verdade. E eu fico muito feliz que agora muitas pessoas aqui em Sobral estejam correndo, se exercitando, se cuidando mais. É um esporte que ao mesmo momento é individual, é um esporte coletivo, porque todo mundo junto celebra, se reúne. E a gente, agora você vai voltar também, né, em breve. A corrida, ela é um combustível para mim. Na verdade, eu digo que eu corro para não endoidar. Eu corro para não endoidar, né? Eu sempre falo isso, eu tenho sentido muita falta. Mas em breve você vai estar de Se volta. Deus quiser. É só uma fase de fortalecimento. Quando eu comecei com a corrida, de cara já me apaixonei. E a musculação deixei para o segundo plano, um dia, quem sabe. Foi quando eu também tive uma lesão no meu joelho. Aí eu tive que dar uma pausa. Eu não, vamos aos poucos. Eu fui ajustando a musculação com a corrida. E é muito bom. Bacana. Bruna, com relação, né, hoje você está na Torre Cameron, correto? Sim, hoje nós estamos na Torre Cameron. Como é que é o trabalho que você desenvolve lá? Quando as pessoas querem buscar você? Quando eu iniciei, era só eu. Mulher forte. Eu era apenas eu era a única advogada. Comecei advogando. Você começou sozinha? Eu comecei sozinha. Na verdade, Todo empreendedor começa assim, gente. Sozinho. Comecei sozinha. Eu era A Bruna está hoje no local premium. Ela está aonde mesmo, Bruna? na Torre Cameron. Na Torre Cameron, Vizinho gente. Shopping Sobral. Parabéns. Muito obrigada. Foi uma conquista muito grande para mim. Mas eu era a minha secretária, eu era a faxineira do escritório, eu era a quem atendia, eu era a pessoa que fazia os vídeos, eu era tudo, né? E eu cansei eu até acho graça disso hoje. Às vezes a pessoa falava comigo, só um instante que eu vou passar para a minha assistente. Um instante. A assistente era eu. Mas foi bom que você já tinha um pensamento, sabe? Já estava vendo ali a oportunidade de expandir, né? Que não está dando conta ali, e já estava fazendo de uma maneira que estrategicamente, sabe, pudesse já passar essa imagem, né? Poxa, ela tem uma equipe lá. Eu queria passar, na verdade, uma visão de organização estrutural, né, dentro de um escritório, e que vale a pena a pessoa ir investir na minha consulta, né? Mas eu já tive uma sociedade, não foi uma experiência boa para a minha vida, mas a vida ela é feita disso, né? De
felicidades e de angústias. E essa sociedade... Uma das habilidades dos empreendedores é correr riscos calculados, sabe? E de enxergar oportunidades, né? E tem sociedades que dão certo. Nesse momento da sociedade, eu enxerguei uma oportunidade, porque eu estava chegando em Sobral. Eu não sou sobralense, para quem não conhece. Você é de onde? Né? Eu sou fortalezense. O meu marido aqui é sobralense da nata. Total, né? E aí, então, eu imaginei eu chegar aqui em Sobral, ninguém me conhecia, um mercado extremamente competitivo, repleto de advogados. Eu digo que Sobral tem mais advogado que gente. Tem. Mas vocês são bons parceiros, assim, no geral? Não. Nem sempre. Você vê que a Bruna é assim, gente. Não adianta eu mentir. Adianta eu mentir? Sem Não fala, Eu não vou mentir, né? É um mercado competitivo, mas não é por causa da competição que você precisa esculhambar o coleguinha. Né? Você precisa puxar o tapete do coleguinha. Você precisa gritar o coleguinha dentro de uma audiência. Eu não acho que isso seja necessário. Eu acho que existe espaço para todo mundo. Eu acho que existe um nicho certo para todo mundo. E uma coisa que não tem nem nada a ver com o que você me explicou, depois me perguntou, eu vou até voltar depois, é uma coisa que eu até falo, porque muitos acadêmicos me seguem, certo? E as pessoas têm esse mito, para onde é que eu vou, depois que eu me formar, né? O que é que dá mais dinheiro? Eu sempre digo que o profissional que ganha dinheiro é o excelente. Sim. É o que faz tudo o que ele faz com excelência. É o que ama fazer o que ele faz. É o que faz o básico bem feito todos os dias. E quando é possível, está dentro da capacidade dele, ele entrega além daquilo que o cliente esperava. Esse profissional é o que vai ganhar dinheiro, independentemente do nicho que ele atua. Você pode ser o que você quiser. Eu digo sempre isso para minha filha. Eu digo, minha filha, você vai ser até astronauta, se você quiser. Desde que você ame o que você faz, porque para suportar as diárias e as dores humanas, porque todos nós lidamos com gente, porque antes de você ser um bom profissional, você tem que entender de gente, de pessoas. Se você não entende de gente, de pessoas, você não vai a lugar nenhum, porque você não vai entender nem sobre você, nem sobre o que você está sentindo naquele momento. Você, às vezes, vai estar retalhado e você não vai conseguir apartar aquele momento pessoal da sua vida de uma consulta que você tem que fazer. E que você tem que passar e fazer uma entrega para aquela pessoa, né? Então, como eu estava falando, eu comecei sozinha, enxerguei essa oportunidade por causa das questões financeiras, porque para mim eram mais em conta, era uma profissional desconhecida, e eu já falava no Instagram. Eu falava, sei lá, de tudo que eu achava legal. Eu falava de Deus, eu falava de moda, porque a galera gosta mesmo da blogueiragem. O look do dia, né? E eu falava, disse assim, meu Deus, que dificuldade tão grande, 2 anos em Sobral já, e eu não consigo, de onde eu vinha, que era de Crateús, né? Porque eu fui por causa, em função da profissão do meu marido. Eu dizia, lá era tão mais fácil os clientes chegarem até mim, eles passavam, vou vir um placa com advogado, vou subir. Iam lá, e aqui não existia isso. Aqui era tudo, o mercado todo fatiadinho. Tinha o dono do trabalhista, o dono do direito previdenciário, tinha todo o esqueminha. E eu, logicamente, estava fora desse negócio. É filha de quem? Você é filha... Como é seu nome, doutora? Você é filha de quem? Eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Sim, mas então você é casada com quem? Eu sou casada com fulano de tal. Ah, tá. Que todo mundo quer aquela referência, né? Muito comum. E eu disse, eu vou construir minha referência por mim mesma, sozinha. Eu vou, nem que demore, mas eu vou. Aí eu disse, né, me deu um gatilho. Eu disse, se eu falo um monte de loucura, de besteira, e faço um monte de gente achar graça aí durante o dia, né? Por que eu não posso falar que eu também sou advogada e o que é que eu faço e explicar para todo mundo? E aí eu comecei a falar sobre direito, muitas vezes, eu te contar aqui até um negócio assim, bem engraçado.
Eu estava lá no meu escritório, não tinha ninguém, e eu sempre estava estudando. Eu sempre estive trancada no meu escritório, enquanto não tinha clientes, eu estava lá estudando. Estava sempre. Aí chegava assim, perto do meio-dia, e o meu escritório era próximo ali da Justiça do Trabalho. Sim. E eu sempre gostei muito de gente. Eu digo, peraí, eu vim toda arrumadinha, eu vou lá na Justiça do Trabalho. Aí chegava lá, bom dia, tudo bem? A sala lotada, eminentemente de colegas masculinos, né? Do gênero masculino, porque a advocacia, naquela época, ela era muito mais. Hoje é bem menos, mas naquela época era bem mais eminentemente masculina. A sala lotada de advogados homens. Ô, doutora, bom dia, tudo bem? Eu vim tomar um café. Aí alguém perguntava, doutora, qual é sua agenda, sua pauta? Minha pauta é a de 10 horas. Minha pauta é a de 12, mas está atrasada, né? Não tinha audiência nenhuma. Tinha audiência nenhuma. Aí eu fazia um story, né? Ou então batia uma foto. Dia de Justiça do Trabalho. Você alimentava conteúdo em locais estratégicos. Sim, aí batia a foto, mostrava aqui a placa da OAB atrás, né? É o Dia de Justiça do Trabalho, né? Aí tava lá todo dia e ia pro fórum, ia conhecer gente, ia conhecer os servidores, e conhecia os colegas, e conversava, e me apresentava. Eu nunca, jamais, em tempo algum, eu saí de um lugar, entrei e saí sem dizer, eu sou advogada. Prazer. Meu nome é Bruna Parente, eu sou advogada. Importante isso, viu? Acho que para qualquer área, né? As pessoas têm medo de falar, têm medo de ser inferiorizada, sabe? Não, eu queria que as pessoas soubessem aquilo que eu fazia. E eu ainda não era familiarista. E aí a sociedade acabou e eu fiquei... Aí veio pandemia, fechou, aí eu disse... Fechou tudo, eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma especialização. E em que eu vou fazer essa especialização? Aí eu ajoelhei e disse assim, Deus, bota pra mim aquilo que... Onde tu quiser me posicionar, porque eu não sei. E aí eu tava aqui mexendo na rede social, apareceu Direito de Família, que nunca foi uma coisa que eu nunca imaginei. Aí eu imediatamente fiz a minha inscrição, passei a pandemia e pós-pandemia, terminando a minha especialização em Direito de Família. Quando abriu tudo, eu modifiquei completamente o meu Instagram. Eu tirei tudo que tinha e eu coloquei Bruna Parente, advogada de família. Eu resolvo o seu conflito familiar. E vamos embora. Peguei a minha única secretária que nessa época eu já tinha e disse, vai atrás de qualquer ponto no centro que eu possa pagar e que seja até R$600. Porque eu quero o meu escritório, não importa. Era um quichozinho desse tamanho de nada. Era um quarto, bem dizer. E eu fui morta de medo. Com tanto medo. Eu disse, meu Deus, eu não consegui pagar, olha só, eu não consegui pagar R$600. Oh, meu Deus, eu não consegui pagar isso aqui. Eu sei que Deus foi tão maravilhoso, me honrou. E eu comecei a fazer mais conteúdo, e a estudar mais, e tudo, e o cliente vindo, e chegou uma hora que eu disse, gente, tá lotando o negócio, tá dando bom, e eu comecei a estudar mais e me engajar cada vez mais, e eu comecei a resolver cada vez mais problemas, e comecei a me inteirar mais das dores, e a querer me profissionalizar mais, e o escritório ficou pequeno. Com pouco eu já estava com 2 advogadas contratadas e mais uma estagiária, tudo numa mesa como essa. Eu e todos 3 aqui e mais uma secretária, não cabia mais ninguém. E eu disse, agora o que eu faço? Para onde é que eu vou? Porque aqui não me cabe mais. Procurei, também essa é uma longa história, mas para resumir, eu disse, Deus, tu vai me colocar num lugar e tu vai ter que me dizer onde é esse lugar. Porque eu tinha construído, gastei tudo que tinha e o que não tinha num prédio que era próprio,
E na hora, aqui no centro, na hora de eu entrar dentro desse prédio, ele apresentou problemas estruturais gravíssimos, que era impossível estar lá. Prédio todo pintado, todo no Bossirri, todo com a idealização de arquitetura, todo maravilhoso. Aí eu me sentei e chorei. Fiquei revoltada com Deus, porque aquilo não era justo comigo. Tinha minha sala, tinha a copa, fiquei revoltada. E eu não entendia ainda, porque eu não era uma mulher convertida. Eu sempre tive fé, mas eu ainda não era uma mulher convertida. Excelente. E depois, foi logo em seguida que as coisas aconteceram e eu entendi que Deus não me queria lá. A gente tem uma mania muito grande de querer as coisas. Aí eu vou para tal lugar, eu vou fazer isso, e esse projeto e a gente esquece de perguntar a Deus. É isso? É para mim? Vai dar certo? É teu esse plano? Porque o plano o plano até é nosso, mas o projeto é que é dele. Só acontece se ele quiser. E ele queria me dizer várias vezes, esse lugar não é para ti. Ele me disse várias vezes, só que eu ainda não tinha um entendimento. E eu pesquisei, né, salas em Sobral. Apareceu dois lugares. Uma sala, inclusive bem aqui atrás, bem ruim. Eu digo, se é para estar onde eu estava, para vir para cá, eu não vim para cá. E o outro, Torre Cameron. Aí eu disse, Alexandre, meu marido, né? Eu disse, Alexandre, Torre Cameron, tá bom para ti? Aí ele olhou, aí eu liguei, eu descaradamente liguei num sábado para a pessoa que estava anunciando, que era o corretor. Eu disse, meu senhor, aqui apareceu uma sala aqui que o senhor está anunciando lá na Torre Cameron. O senhor, quando é que o senhor teria disponibilidade de me mostrar? Eu disse, agora. Eu disse, agora? Você quer ir lá? Quero. Aí eu disse, Alexandre, essa linha lá são pequenas, né? Eu acho que não vou nem me interessar também, não. E também como é que eu vou pagar isso? Sei lá como é que eu vou pagar aquilo. Porque lá é outro nível, né? É um local premium. Desde que eu sempre sonhei em estar lá. Mas para mim, era muito distante. Eu nunca acreditei, não adianta eu mentir, eu não vou mentir aqui, eu nunca acreditei que eu poderia estar lá, para mim era muito distante. E eu fui, quando eu entrei, era um salão imenso, que dava para fazer a minha sala, uma copa, mas já tinha a sala do jurídico, já tinha a recepção, era uma sala imensa. Eu olhei e disse, cara, dá tudo certo do jeito que eu pensei. Aí o Alexandre ficou lá conversando com o homem e eu fui lá para a sala que tinha. Eu fiquei na janela, olhei para Deus e digo, olha, se você me mandou para cá, eu conversando com Deus, né? Se você me mandou para cá e só tem aqui, você vai ter que me dizer, e é hoje, é a resposta que eu quero, porque eu não tenho o chão, eu vou botar o pé. E se for, vai dar tudo certo. O contrato, a carência que eu estou pedindo, que eu vou ter que reformar tudo, vou ter que reformar, era tudo horroroso, era tudo preto, o negócio é roxo, com preto não tinha nada a ver, eu tinha que subir parede, botar iluminação, eu tinha que fazer uma reforma gigantesca. E desde que eu já tinha gastado tudo no prédio anterior, né? Até o que eu não tinha. Aí eu disse, o senhor vai ter que me dizer hoje, se esse contrato der certo. O dono da sala mora na Bélgica. É mesmo? O dono da sala mora na Bélgica. E eu disse, se o homem lá da imobiliária conseguir falar com esse homem da Bélgica, se ele fizer me der a carência que eu quero, se ele fizer tudo que eu pedi, é porque essa é a resposta. Oi, minha filha, o contrato, 5 horas da tarde, estava pronto para eu assinar no meu WhatsApp. Eu digo, pois tá bom, viu, Deus? Pois tu vai me garantir que eu vou me jogar. E me joguei. Estou há 1 ano e meio lá na Torre Cameron, no lugar onde eu sempre sonhei. E tá a coisa mais linda do mundo. Está. Eu já fui lá tomar um café com a Bruna. Está sensacional. Parabéns, viu, Eu Bruna? posso receber os meus clientes da forma como eles merecem. Verdade. Acolher da forma que eu sempre quis. E estar no lugar onde eu sempre sonhei. Caramba, que história, né? Realmente, e serviu para a gente ter essa lição, esse aprendizado, sabe? Porque muitas vezes, como a Bruna falou, sabe? O projeto de Deus, o plano é nosso, mas assim, a gente precisa ter sempre, cada vez mais, gente, é importante trazer realmente, tomar decisões. Quando você chegar numa mesa de decisão, colocar Deus numa cadeira ali, sabe? Muitas vezes tomamos decisão por conta própria.
Então, assim, eu estou percebendo que cada vez mais os empresários estão deixando um pouquinho a parte técnica de lado e estão colocando mais do Senhor, mais de Deus nos seus negócios. Ele precisa ser, né, o teu sócio. Exatamente. Se ele não for o teu sócio, nada vai para frente. Eu vou falar de um bem emblemático do escritório. Esse é um dos mais... Tem muitos, vários. Mas tem um emblemático que uma pessoa me procurou e ela já estava dentro de um outro relacionamento, né? Já tinha tido uma filha com essa pessoa desse segundo relacionamento, mas ela vinha de um relacionamento passado que não tinha tido filhos e tudo, mas que eles haviam feito uma separação e também uma partilha, tudo o que a gente chama de boca, né? E após essa separação que ela teve, ela descobriu que essa pessoa tinha feito, tinha fraudado a assinatura dela para vários empréstimos bancários e ela estava negativada até a tampa. Essa pessoa tinha comprado carro, veículo e tudo mais. Meu Deus. E aí ela estava acompanhada de um profissional, mas ela não estava satisfeita com a condução desse profissional. E ela disse: doutora, eu quero muito que você assuma esse caso. Até então, era um caso que ela estava me trazendo ela estava sendo ameaçada para desistir desse processo, porque senão essa pessoa ia entrar com uma ação para realmente partilhar as coisas judicialmente, certo? E ela ia sair perdendo muito. E aí ela estava se sentindo muito pressionada. E aí quando ela começou a falar, vieram muitas coisas à tona, né? E uma das coisas que vieram à tona, mais difíceis para mim, foi ela me dizer que por diversas vezes ela foi estuprada dentro do casamento. Ela era dopada pelo anterior marido e, sem o consentimento dela, ele mantinha relações sexuais com ela por uma via anal que não era consentida por ela. E que quando ela acordava, ela estava estirada na sala de casa, por muitas vezes toda ensanguentada, e que por vezes ela teve que se dirigir ao hospital, e que era uma coisa tão asquerosa, que ela pegava, além de ter sido estuprada, ela pegava no celular dele conversas dele, não só com mulheres, mas com outros gêneros, né? E ele pagava programa com outras pessoas e tudo mais. Então, ela vinha de uma situação e ela chorava copiosamente tendo que falar isso. Eu disse: por que você nunca denunciou? Ela disse: porque eu tenho vergonha. Disse que eu passei. Eu disse: mas você não tem que ter vergonha. Ela: doutora, eu fui muito humilhada. Eu fui muito humilhada. E aqui eu nem deveria falar isso, mas já que é a realidade da vida, que muita gente acha que não é, ela disse: doutora, teve vezes que eu acordei com fezes no meu rosto. Eu era filmada. Isso ia para grupos de amigos. O meu marido fazia isso comigo. Aí é um exemplo dos casos que a Bruna trata diariamente. E aí eu fui para cima com Você a pensa Maria que isso da acontece Penha. em São Paulo, Rio, Minas, aqui próximo. Aqui. Né? E aí, a partir de então, ela passou a ser ameaçada, eu ameaçada, e várias pessoas vieram, inclusive, intervir junto a mim para que eu deixasse isso para lá. Eu digo: como é que é a história? Como é que é? Eu deixar para lá? Ah, mas ele é gente boa. Ele é gente boa, pois caso com ele, para você ver. Deixo não. Não deixo não. Porque isso tinha muitas outras implicações e outras áreas que ele trabalhava. Essa Maria da Penha era mais uma acusação que implicaria na vida dele profissional, que ele já estava sofrendo. Complicado, então, né? isso é um dos casos mais emblemáticos do escritório. Bruno, que você permaneça assim, sabe? Com essa coragem, com essa
resistência, sabe? E essa defesa, né? Realmente você nasceu para isso, literalmente, né? Mas da mesma forma que ela compartilhou aqui as dificuldades dela, Vanessa, como é que foi para conseguir estar na clínica que você está hoje? Eu tenho certeza que você passou por grandes dificuldades, porque assim, eu costumo muito falar que as pessoas só olham uma capa ali da frente, sabe? Né? Não olham o que tem por trás, sabe? Inclusive a gente tem aqui uma empresa cliente, né? Que trabalha num segmento, enfim, que alguns funcionários pediram demissão, pediram o próprio negócio e não conseguiu ter a operação ali de forma, né, fluida, porque acabou não observando alguns pontos importantes que o empresário enxerga, né? Financeiro, enfim, abre muito mão, né? Eu costumo falar que o empresário ele troca a jornada de 8 horas por dia por 24 horas por dia, sabe? Então, assim, não são 8 horas que nós trabalhamos, né? São 24 horas, literalmente, a nossa vida aqui, quase, né? Enfim, mas quais foram, assim, as principais dificuldades que você vivenciou e conseguiu superá-las para implantar a sua clínica? Eu costumo dizer que foi um sonho de Deus. Nem nos meus melhores sonhos, eu também não sou de Sobral. Morei aqui quando eu era mais nova, mas minha família é de Senador Sá. Então, nem nos meus melhores sonhos eu imaginava ter a minha clínica, ter o meu espaço aqui em Sobral. Porque, embora toda a minha graduação eu tenha cursado aqui, eu ia e voltava todos os dias. E assim que eu me formei, logo veio a pandemia. Então foi aquele momento de incertezas, aquele momento tudo de novo, medos, né? Tudo novo. E os meus pais são separados. Morava eu, minha mãe e minha irmãzinha em especial. E logo que veio a pandemia, eu me formei, recebi o diploma, veio um misto de alegria, de dever cumprido, agora eu vou para o novo passo. Só que, ao mesmo tempo, minha mãe perdeu o emprego, minha irmã, que recebeu auxílio também. Então, eu me vi como a responsável da casa. Poxa, eu venho de uma família humilde, minha mãe me ajudou, fez o que ela podia e o que ela não podia para mim poder se formar. Então, com esse diploma, chegou a hora de fazer dar certo. A área clínica é uma área que eu sempre tive um sonho de atuar, mas não naquele momento. Após a graduação, imaginei fazer uma residência, uma especialização e aos poucos eu ir para a área clínica. Mas naquele momento era a oportunidade que eu tinha. E não existia plano B. Eu apenas tinha que ter o plano A e fazer o plano A dar certo. Foi quando eu conversei com Deus e disse, meu Deus, como é que vai ser agora? As responsabilidades de casa. E eu nova, com seus 25 anos, tenho que me movimentar. E foi quando eu fiz um cartão de crédito, porque eu não tinha recurso, então eu pensei, se eu não tenho um recurso para poder montar o meu próprio consultório, eu vou fazer um cartão de crédito, vou comprar o que eu preciso, o básico, e vou dar o meu melhor. Porque na pior das hipóteses, eu não vou estar trabalhando de qualquer forma. Foi quando eu fiz um cartão de crédito. E eu comecei a pesquisar o que eu precisava para poder atuar na área clínica, um estadiômetro, uma fita, uma balança, e eu vou começar com o que eu tenho. Isso em Senador Sá, em 2020, na pandemia. Meu esposo, que na época era o meu namorado, tinha uma academia, ele ainda tem. Ah, então você começou em Senador Sá. Você começou atendendo lá. Em Senador Sá. E a cultura da população, eles viram assim, puxa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que... Ah, não nutricionista tem aqui na cidade, deixa eu ir lá. Pois é. Você deve culturar isso lá, né? O que é que acontece? Como a Bruna comentou da história dela, ela contando a história dela e eu assim emocionada, porque em grandes partes eu me via com essa mesma força, essa disciplina. Na época da graduação, eu já praticava esporte, já me alimentava muito bem, levava minhas marmitas para a faculdade, quando eu ia para o salão, levava minhas marmitas. E em toda oportunidade que eu tinha, eu estava no salão com a manicure. Pois é, você está bebendo água? Você sabe os benefícios da hidratação? Beba um copo com água. E eu com a minha garrafinha do lado. É na primeira oportunidade. É porque eu faço faculdade de nutrição e já começava a vender meu peixe futuro. Eu acho que era Deus trabalhando dentro de mim, me ajudando. Então, em todos os momentos, as oportunidades que eu estava na costureira, ela, mas você tá tão magrinha. Aí eu, pois é, eu estou me alimentando melhor, praticando atividade física, organizando minha alimentação. Então, eu sempre estava lá. Então, quando eu me formei, eu já tive um pouco de facilidade, porque as pessoas tinha uma identidade formada, né? Já sabiam que eu era nutricionista, que eu estava próxima de me formar. Não sabiam ao certo qual área eu ia atuar, mas sabia, a Vanessa ela faz nutrição.
Então, a Vanessa, ela se alimenta muito bem. A Vanessa, ela gosta de dar dicas. Quando a gente pergunta, a Vanessa conversa. Então, foi fácil, né? Por conta disso, porque eu já vinha trabalhando. E também nas minhas redes sociais. Chão de laboratório. Eu postava, bom dia, mais um dia de laboratório. Vamos estudar os micronutrientes. Vamos ver as formas. Então, eu já estava mostrando lá. todo esse domínio, tá vendo, gente? Eu acho tão legal porque as redes sociais é um local democrático, né? Qualquer pessoa pode falar ali, qualquer pessoa pode comunicar, então o marketing é muito democrático. Você usou, você usa na verdade. É lá que você pode construir que você pode e deve construir a sua autoridade, né? É lá onde é ou é 0 a 0 ou é 10 a 10, porque só depende de você e da sua retórica, né? E em Ensinado Sal, eu comecei a procurar consultórios clínicos para me poder atender, mas a princípio eu tenho que pagar uma porcentagem. E meu esposo tem uma academia. A academia fechou por conta da pandemia, mas era uma academia muito simples, né? Academia de interior. Era lá também? Ensinado Sal também. Uhum. Então eu pensei, tem uma mesinha de madeira ali no canto, tem 2 cadeirinhas de plástico. Se eu limpar as cadeiras e colocar umas pastas em cima, vai ficar bem bonitinho. Uhum. E eu comecei a colocar agenda aberta próximas semanas. Poucas vagas. Ainda é estratégia de escassez. Eu também usava isso. Olha, essa semana nós só temos ainda só esses 2 horários. Tá certo. E eu ainda colocava um pela manhã e um pela tarde. Mas atendi. Se tivesse para tirar o dia todo de uma sentada. E foi quando eu comecei. E eu comecei a atender, as pessoas começaram a vir, começaram a gostar. E eu comecei a divulgar nas redes sociais. Gente, eu sou nutricionista, eu atendo aqui. Época da pandemia, Covid, vamos falar sua imunidade. Vou lhe dar dicas de sucos, de alimentação, de shot matinal. Vamos trabalhar com o que a gente encontra aqui. Então, ia nos mercantis, tirava foto dos pãezinhos integrais e falava, olha, essa é a melhor opção, porque o primeiro ingrediente é a farinha de trigo integral. Chegou frutas novas na cidade, eu vou preparar o meu shot matinal, meu suquinho de todos os dias, e foi começando. E foi começando aos poucos, e as pessoas foram gostando, foram se identificando, foram tendo os resultados, que é o mais importante, e foi criando boca a boca. Ah, você está diferente, eu estou me cuidando, eu comento com a Vanessa. Então, assim, eu tentei fazer o meu melhor dentro das possibilidades que eu tinha. Me arrumava, colocava a melhor roupa, todo o cuidado do mundo, mas eu estava lá. Aí eu colocava um paciente pela manhã, porque eu tirava a foto, e outro só à tarde. Aí já era... Ou então um dia sim, outro dia não, porque todo dia eles estavam lá atendendo. Todo dia, né? Você gerenciava também muito bem os conteúdos para dimensionar de uma forma que estava sempre em atendimento, né? Sempre. Você compartilhava muito o que você fazia. Isso é muito legal. Aí eu chegava, levava minha marmitinha e eu postava. Eu lembro que eu tenho fotos no meu Instagram, se eu for pesquisar naquela parte das histórias, marmitinha e o fundo, um monte de maquinário de academia, porque eu atendia no meio da academia. E foi indo e a gente foi divulgando, e foi quando logo em seguida começou os convites de algumas clínicas, né, de cidades próximas para me poder atender. Aí em Uruoca, foi a primeira... Em Uruoca foi a primeira cidade. Pertinho ali. Pertinho. Vanessa, Vanessa... Você conhece, né? É a sua vizinha lá. Exatamente. Vanessa, você pode vir? Aí eu, meu Deus, como é que eu vou? Aí eu não tenho transporte, mas tem Topic? Então eu vou de Topic. Aí meu esposo, tem um carro da minha mãe, eu posso lhe deixar, eu posso lhe pegar, você pode ir. Então assim, foi um ajudando o outro para poder crescer. Foi muito importante esse apoio. Logo em seguida veio o Massapê. Na verdade, em Massapê eu comecei a atender domiciliar. Me mandaram uma mensagem no Instagram. Olá, doutora, você atende domiciliar? Atendo. Podemos marcar para amanhã, às 10 horas da manhã. E a gente foi indo, comecei a atender várias pessoas domiciliar. Aí outra clínica me chamou e a gente foi. E a gente foi se expandindo, No final a gente fechou em 15 cidades. Senador, Uruoca, Massapê, Guriú, Jijoca, Camusim, Granja, Ipueiras, Fortaleza, Campanário. Foi um giro bom. E foi muito importante, porque como eu tinha acabado de me formar, muitas pessoas não me conheciam como a Vanessa Evans, nutricionista. E eu indo para essas cidades, eu fui fazendo o meu nome, as pessoas foram me conhecendo, eu fui amadurecendo,
pegando a prática clínica, porque nada como a prática. E a partir daí veio o Sobral. Como minha família não é de Sobral, vem aquela dificuldade. Você é filha de quem? Ah, o seu esposo é o filho do fulano. Eu não, é outro Gutenberg. Ele é de Senado Sá. A gente sempre tem que responder essas perguntas. Então a gente foi assim... Hoje eu não preciso mais, graças a Deus. Hoje você é a doutora Bruna. Hoje você tem a sua história. Que massa, sua Vanessa, identidade. Viu? Parabéns, é realmente uma história, assim, gente, quem quer faz, quem não quer dá desculpas, sabe, a gente viu aqui duas histórias, né, inspiradoras, a Vanessa também, como a Bruna, utilizou as redes sociais, ela foi muito estratégica, foi também na época da pandemia, onde estava todo mundo no digital, eu costumo falar que durante a pandemia, tiveram muitos líderes ali, sabe, alguns negócios fecharam, né, porque uma empresa fechada 1 mês, 2 meses, mais 3 meses ela pode falir, e infelizmente faliram muitas empresas na pandemia, mas também apareceram muitos líderes, muitas pessoas enxergaram de forma muito sábia e de forma oportuna e conseguiu ali fazer uma autopromoção, sabe, boa, que hoje estão aqui contando histórias, sabe, então assim, parabéns pela história de vocês. Eu queria só saber, inclusive, Vanessa, com relação à sua orientação sobre como é que a população pode se alimentar melhor, o que ela pode comer de manhã, à tarde, à noite, assim, sabe, de forma bem genérica, para qualquer pessoa poder ter esse entendimento. O básico bem feito. O básico bem feito. O básico bem feito sempre. É muito importante que você siga uma alimentação de acordo com a sua rotina, de acordo com o que você tem em casa, que seja de fácil acesso, uma alimentação mais natural possível, que você tenha uma boa hidratação diariamente, em relação à água, frutas, verduras e legumes, que pela manhã você priorize sempre o consumo de proteína, podendo ser ovos, frango, o que for de mais fácil acesso e que você tenha uma boa constância. Tentar fazer o básico, sem radicalismo. Eu sempre converso com os meus pacientes, vamos tentar incluir quantidade de carboidrato, vamos colocar o arrozinho, o feijão no prato, vamos colocar umas carnes mais magras, vamos conciliar a porção de frutas, vamos se hidratar, manter a atividade física. Você tem que fazer uma dieta, eu costumo conversar com meus pacientes quando eles chegam no consultório. É a dieta que vai se encaixar à sua rotina, não é você que vai mudar toda a sua rotina para poder se encaixar com a sua dieta. Não funciona, né? Não funciona. Faz você desistir. Vamos encerrar então o nosso Ideascast. Muito obrigado, Vanessa, muito obrigado, Bruno. Foi ótimo esse bate-papo com vocês e vou deixar a fala com a Bruna. É uma responsabilidade terminar isso aqui, mas como profissional do direito, como mulher, como empreendedora, gestora, né? A gente vira de tudo um pouco, né? Também não deu tempo de falar dessa parte da gestão, da administração que a gente também faz. Dentro do nosso... Hoje eu encaro meu escritório como uma empresa, né? E eu gostaria de falar para a pessoa, independente do gênero, homem ou mulher, né? Que está precisando de um serviço jurídico, né? Especificamente, seja no direito de família, ou no direito do consumidor, no direito previdenciário, qualquer área que seja. As pessoas, elas costumam procurar o preço mais barato, certo? Contudo, muitas pessoas acham que advogado é tudo a mesma coisa, e não é. Então, eu queria dizer que, primeiro de tudo, quando você precisar de um serviço jurídico, você procure sempre um profissional especialista na área onde você está com a dor jurídica que precisa ser resolvida. Segundo passo, você, quando procura esse profissional, você não leve em consideração como critérios para a contratação apenas o preço, porque muitas vezes o advogado barato, ele te faz perder a causa, e perder a causa vai te levar muito dinheiro, e isso tem valor. Você perder direitos tem valor, é um valor muito caro, porque muitas vezes não volta mais. E você tem que procurar sempre uma pessoa com a qual você se identifique, que ela enxergue você como pessoa,
como gente, que ela te escute e que você realmente, não é porque fulano de tal me indicou ou porque ela é mais famosa na rede social, não, é porque tem que dar o match. Porque eu gostei da retórica de trabalho, porque eu senti que essa pessoa pode defender os meus direitos e não porque essa pessoa está me cobrando a metade da metade do que o outro profissional está me cobrando. Ou vou contratar esse porque ele é o mais renomado ou o mais famoso dentro da cidade. Direito da criança, direito da mulher, direito do adolescente são temáticas muito caras, bandeiras muito caras que nós precisamos ter muito cuidado em levantar. O feminismo, ele não é um movimento nem de esquerda, nem de direita, ele não dizer que as mulheres podem sair nuas, peladas no meio da rua, com cabelo nas axilas. O movimento feminista, ele é um movimento social que tem a intenção de equiparar direitos entre gêneros para que os homens respeitem as mulheres e para que as mulheres respeitem os homens. E dar a essas mulheres o direito de ir e vir e fazer aquilo que elas querem, desde que elas não ataquem negativamente a seara de uma outra pessoa. E é por isso que nós vemos a falta desse respeito, é por isso que nós vemos muitas mulheres hoje serem mortas. Nós vemos uma pandemia de mulheres mortas, sendo mortas por feminicídio, pelos seus maridos. E informação, gente, é tudo. Conheça das violências. Se você eventualmente sofrer violência, denuncie. E sempre esteja atenta aos seus direitos. Não deixe para depois, para amanhã, para ver a guarda do seu filho depois, para ver os alimentos depois. Sempre esteja atenta aos seus direitos e não se negligencie. Tiver algum problema de ordem psicológica, pessoal, a gente atua em multidisciplinaridade. E é para isso que a gente tem os profissionais. Psiquiatra, psicólogo, nutricionista. Porque às vezes a pessoa está mal alimentada, não está comendo, a pessoa está passando por um problema, realmente não está conseguindo se alimentar. Então, procure sempre cuidar de si e do processo. Quem cuida é o seu advogado. Muito obrigada. Muito bom. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que vocês estejam nos assistindo e tenham gostado. Como vocês sabem, eu me chamo Vanessa Evans, sou nutricionista, clínica esportiva e funcional, atendo online, presencialmente aqui em Sobral, Jijoca, Senador Sá e Fortaleza. Então, caso você precise de uma ajuda a organizar sua alimentação, sua rotina, melhorar os seus hábitos alimentares e atingir seus objetivos de uma forma mais prática, rápida e acessível, eu posso lhe ajudar. É isso aí. Obrigado, gente, e até mais.